E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, o canal idealizado para te ajudar. Ajudar você a fazer provinha do Enem, fazer a prova do seu vestibular, passar num vestibular que você escolher, fazer sua prova da escola, prova de recuperação, tá? Nosso objetivo é ajudar, tá bom? Nós estamos respondendo aqui a prova do SESMAC Medicina, tá, gente? Essa prova, vestibular de medicina aqui de Alagoas, tá? Uma prova bem elaborada, né? Com algumas questões legais, né? Óbvio que tem uma ou outra questão que a gente vai fazer uma crítica aqui, tá? E essa resolução, né, são 20 questões, a prova de medicina traz sempre 20 questões de biologia. Biologia é a disciplina que tem mais peso nesse vestibular do SESMAC, tá certo? E a questão que a gente vai fazer agora é a questão de número 8, tá? Vamos ver o que ela trouxe pra gente. Os domínios Archaea, Bactéria e Eukarya representam categorias taxonômicas acima da categoria reino. Gente, não é a primeira vez que a prova do SESMAC traz questão sobre domínios, tá? A prova do SESMAC volta e meia tem uma questãozinha de taxonomia sistemática, se eu não me engano já é a segunda ou terceira vez que cai questão sobre domínios. Lembre que domínio é a mesma coisa que super-reino, está acima de reino, é maior que reino, tá? Vamos continuar o texto. Formadas por grupos de organismos originados a partir de diferentes linhagens celulares ao longo da evolução. Para classificá-los filogeneticamente, pode ser utilizado o ribossomo celular. Isto seria possível porque o RNA ribossomal funciona como relógio evolutivo, uma vez que, gente, a proposta da divisão dos seres vivos em 3 reinos, ela foi feita por Waze. Vou botar aqui o nome dele, ó. Waze. É interessante, gente, que esse cientista ele chegou com uma proposta ainda na década de 70, né? Uma proposta para fazer com que os seres vivos fossem classificados baseados num sequenciamento genético. Isso seria uma coisa bem precisa, tá? E a sugestão de utilização do sequenciamento do RNA-R para a classificação dos seres vivos. Por que se escolheu esse RNA-R, gente? Todo ser vivo que tem célula forma ribossomo. E esse RNA-R é constituinte do ribossomo. Então, se a gente pegar e fizer um sequenciamento do mesmo gene para todas as espécies, a gente tem que escolher um gene que existe em todas as espécies. Como todo ser vivo que tem célula precisa do ribossomo, forma ribossomo, ele vai ter esse gene aí responsável pela formação do RNA ribossômico, responsável pela formação do RNA-R. Tá certo? É por isso que ele propôs a utilização específica desse gene para classificação dos seres, tá bom? Um detalhe interessante é o seguinte, pessoal, ele chegou com essa proposta na década de 70, mas ele veio com essa classificação feita, né, em 1990, aproximadamente 1990. Então ele propôs uma coisa na década de 70 e em 90 ele chegou com essa classificação feita, com essa classificação realizada, tá bom? O Waze, ele sugeriu a divisão dos seres vivos em 3 domínios: Archaea, Bactéria e Eukarya. Vai aparecer uma imagem aqui só para mostrar essa divisão desses 3 domínios, tá? Entrou no domínio Archaea, tá, gente? Melhor falar. De novo, Tiago. Entrou no domínio Archaea aquelas bactérias que eram mais primitivas, né? As arqueobactérias, né? Aqueles seres que conseguiam sobreviver em ambientes, digamos assim, inóspitos, onde normalmente não tinha outros seres conseguindo sobreviver, né? As eubactérias seriam as outras bactérias, aquelas mais que conseguem sobreviver em outros ambientes mais normais, digamos assim, né? E os eucariontes ficaram todos no domínio Eukarya. O Waze, quando propôs essa classificação, tá, gente, nos 3 domínios, ele trouxe 2 novidades pra gente. Uma delas, tinha que separar as arqueobactérias das eubactérias, que antes eram citadas como pertencentes ao mesmo reino Monera. Ele disse, ó, existe tanta diferença nesse sequenciamento que dá para citar como sendo domínios diferentes, né? E trouxe também uma novidade, né? A gente sempre achou que nós seríamos mais próximos das eubactérias. E pelo sequenciamento do RNA-R, os eucariontes ficaram mais próximos do domínio Archaea. Então, coisa diferente do que a gente sempre pensou, tá bom? Então, só repetindo, tá, gente? Esse cientista foi quem sugeriu a utilização do RNA-R para sequenciamento, né, para poder classificar os seres vivos. E ele quem propôs a divisão dos seres vivos que têm célula em 3 domínios: Archaea, Eukarya e Bactéria. Beleza?
Vamos ver agora o que as proposições trouxeram. Proposição de número 1, ela diz assim, ó, apresenta informação genética que sofreu poucas alterações ao longo da evolução. Realmente, tá, pessoal, esse material genético não sofreu tantas alterações assim, justamente porque ele é responsável pela formação de uma organela, que é o ribossomo, tá? Teve mudanças? Teve mudança, tanto que essas mudanças são suficientes para a gente identificar as espécies, mas que grande quantidade desse material foi preservado ao longo do tempo, tá? Afirmativa de número 2 está presente tanto em organismos procariontes quanto em organismos eucariontes. Está certa a afirmação, essa 2 é a mais tranquila que tem para a gente acertar, tá, pessoal? Porque o ribossomo, a gente sempre comenta em sala, o ribossomo é a única organela que existe em seres procariontes e seres eucariontes. Não é uma organela membranosa, tá? Mas é a única que existe nos dois. Só lembrando a vocês que os ribossomos dos seres eucariontes são ribossomos 80S e dos procariontes são ribossomos 70S, mas ambos têm ribossomo, então existe nos dois, corretíssima a afirmação 2, tá? Vamos para a afirmação 3, ó. É produto da transcrição do DNA e, portanto, está diretamente envolvido na decodificação do código genético em proteínas. Pessoal, diretamente envolvido não. O RNA-R não é um RNA codificante, então ele não tem códons, ele não é transcrito para depois ser traduzido. Ele é transcrito para depois formar o ribossomo. Então, apesar do ribossomo estar diretamente relacionado à produção da proteína, mas o ribossomo é formado por RNA-R, que é um RNA não codificante. A afirmativa 3 está incorreta, tá bom? Então, gente, só revisando aí, as afirmativas certas são 1 e 2. Resposta certa, letra A, pode marcar. Se você gostou da resolução dessa questão, vem com a gente, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, clica aí no joinha, né? Curte e não esquece de colocar lá um clique no sininho para quando a gente postar novas questões, você receber notificações. Grande abraço!